gravação. Pronto. Feito, então. Então, tá bom. Pessoal, na semana passada, nós estávamos falando sobre a ação de exigir contas, tá? Então, nós acabamos lá a ação de exigir contas e na aula de hoje nós vamos iniciar um outro procedimento especial, tá? Então, o procedimento especial de agora, que a gente vai fazer esse estudo, nós não vamos conseguir acabar na aula de hoje, tá? Porque as ações possessórias que nós começamos a estudar hoje, elas são um pouco mais complexas. Então, assim, penso eu que a gente vai levar de 2 a 3 semanas para acabar, tá? Então, vai depender muito do progresso da turma, mas o usual é demorar mais ou menos isso, tá? Acho que até 3 semanas, talvez, por a gente estar fazendo de forma virtual, a aula consegue andar um pouco mais rápido, né, do que a presencial, então talvez a gente consiga fazer em 2, mas acabar hoje é bem difícil mesmo, tá? Acho que hoje a gente consegue fazer, talvez, as disposições gerais dela, assim, a parte geral, tá? Então, assim, as ações possessórias, pessoal, nós estamos falando das ações que têm relação com a posse, né, com o direito de posse das pessoas. Então, essa posse que a gente está falando por exemplo, dos bens imóveis. Então, a gente tem situações aí na qual antigamente já acontecia até com bem mais frequência, por exemplo, casos de invasão aí por MST, né, MTST, enfim, esses movimentos sociais, hoje acontece um pouco menos, e também, mas ainda continua acontecendo, e também invasões aí de pessoas mesmo. Então, pessoas físicas vão lá, né, um grupo de pessoas, uma família, alguém vai lá e invade determinado imóvel. Então, assim, em primeiro lugar, que a gente tem que falar dessas ações possessórias, tá? As ações possessórias, então, elas surgem aí no direito como um procedimento especial pela seguinte razão. Vocês imaginem só se vocês ou os clientes de vocês têm aí uma fazenda, tem uma casa, enfim, e essa casa ou essa fazenda é invadida. Imagina só a gente ter que entrar com uma ação. Tá ali, acho que teu microfone está aberto. Isso. Imagina a gente ter que entrar com uma... Parece que você não confia. Imagina o meu relógio aqui, a Siri foi falar. Imagina você ter que entrar com uma ação e esperar 3, 4, 5 anos para a gente ter o resultado para tirar alguém que invadiu, né, o teu imóvel. Não faz sentido nenhum, né? Você perder anos aí de aluguel, anos do teu direito de propriedade porque alguém invadiu o teu imóvel. Então, assim, as ações normais que a gente estudou, da petição inicial, contestação, as audiências, perícia, tudo aquilo, não serve para ação possessória. Né? Não que não vai ter, né, a audiência, não que não vai ter direito de defesa, não que não possa ter perícia. Pode. Só que as ações possessórias, elas surgem como um procedimento especial no intuito de se resolver isso logo. Né? Então, a ação possessória, usualmente, a gente resolve na liminar. Né? Já resolve no início do processo. Tá? Claro, ele pode correr, pode, até vai, mas o intuito aqui é a gente conseguir resolver, né, pelo menos a questão da posse, já na liminar ali, resolver e conseguir uma liminar para desocupar, né, o imóvel muitas vezes. Tá? Então, essa é a nossa primeira questão. Tá? A outra questão é que o código ele dá uma flexibilidade aqui, no seguinte sentido, né? Mesmo que o advogado erre o nome da ação, porque nós vamos ver que dentro das ações possessórias existem nomes de ação diferente. Então, por exemplo, a gente tem ação de manutenção de posse, nós temos ação de reintegração de posse. Né? Então, enfim, a gente tem nomes diferentes para diferentes tipos de ações. Mas, mesmo que o advogado errou, digamos que ele entrou com manutenção de posse e o nome correto da ação era ação de reintegração de posse. Não se preocupe ainda com os nomes, eu vou explicar tudo isso depois, tá? Mas imaginem que foi errado o nome. Isso vai prejudicar, o juiz vai negar a ação por isso? Não, tá? Então, assim, há uma disposição expressa dentro do Código de Processo Civil que, mesmo que tenha sido proposta uma ação possessória, em vez de outra, você entrou com manutenção e era reintegração, ou ao contrário, ou qualquer coisa do tipo, tá? Isso não impede, tá,
que o juiz analise o pedido, né, que o advogado fez e que ele conceda a liminar, que ele dê a proteção legal, tá? Para que os direitos aí sejam respeitados. Obviamente que a gente está falando em situações aqui nas quais, tá? Os pressupostos que a gente já vai estudar, né? Quais são os requisitos, o que a gente tem que fazer para conseguir ganhar essa ação, eles estejam provados. Então, assim, se você conseguir comprovar que o teu cliente tem direito, mesmo que o advogado tenha errado o nome da causa, não tem problema, o juiz ele pode dar liminar, ele pode conceder e ele pode tocar o processo para frente, tá? Então, aqui, em que pese o código dá um nome determinado para as ações, mesmo você tendo errado, você vai conseguir tocar essa ação para frente, né? Obviamente que vocês aqui estão vendo, estão estudando, vão aprender os nomes e nunca vão errar isso, tá? Mas, eventualmente, se um amigo de vocês errar e vocês pegarem o processo caminhando e o juiz falar alguma coisa, não tem problema, vocês vão lá e falam para o juiz, juiz, né, tem um artigo lá no Código de Processo Civil que fala o seguinte, mesmo, né, o meu colega tendo errado o nome, a ação tem que ir para frente. E Vossa Excelência tem que conceder porque foi provado tal coisa, tá? Então, essa é a nossa primeira característica aí da ação, tá? Mesmo que o nome tenha sido errado, não tem problema nenhum, a gente consegue tocar esse processo, tá? A outra questão aí que a gente tem que falar, uma questão prática, tá, pessoal? Assim, se por um acaso você tem lá um cliente que chegou no escritório de vocês e falou o seguinte, olha, invadiram a minha casa, tem 2 pessoas morando lá, né? É um casal, eu sei o nome deles e tudo mais. Beleza. Quando a gente vai processar alguém, quais são os requisitos da petição inicial? Endereçamento, qualificação, né? Pedidos, valor da causa, né? Enfim. Mas o que é o mais importante aqui para a gente? É a parte da qualificação, tá? Então vamos pensar o seguinte: na qualificação a gente tem que qualificar o autor e o réu, não é? O autor é o cliente de vocês, é quem tem a propriedade e quem tinha a posse e perdeu essa posse, tá? Beleza, isso é tranquilo. O próprio cliente chegou no escritório de vocês, vai fazer o contrato de honorários, vai entregar o CPF, RG, todos os documentos, vai assinar a procuração. Vocês sabem identificar ele de forma bem tranquila, né? Agora, e os réus? Se forem 2 pessoas que invadiram a casa ali, eventualmente você consegue saber o nome, né? Pouca gente. Mas imagine o seguinte, né? Estou falando de uma situação prática. Imagina que o cliente que chegou no escritório de vocês teve a fazenda invadida pelo MST. Quantas pessoas invadem, né? Montam um acampamento, por exemplo, da MST? Digamos que invadiu, sei lá, 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas. Tem como ele levantar o nome, a qualificação de tanta gente? Difícil, né? Bem difícil. Então, assim, pessoal, o que vai acontecer nessa situação? Tá? As ações possessórias, o juiz sabe que é assim e sabe que não vai ter como qualificar todo mundo. Vai dar problema mesmo, né? Então, assim, às vezes sai na rádio, sai na TV, né, uma notícia, alguma coisa, e tem o líder ali do movimento. Esse líder você consegue qualificar, né? Sai o nome dele completo na entrevista, no jornal, né? Enfim, alguém conhece. Então, assim, você consegue qualificar, de repente, o líder lá, 2, 3 pessoas. Aí que você qualifica. Então, quem você souber o nome para botar como réu, pode pôr. Beleza, tranquilo. Agora, e quem você não sabe o nome? Como que a gente vai fazer aqui? Tá? Então, assim, o código ele já tem uma previsão para esse tipo de situação, tá? Porque ele sabe que isso acontece com certa frequência. Então, assim, quando a gente está falando de uma ação possessória, tá? E como réu, a gente tem um monte de pessoas, né, um grande número de pessoas, o que a gente vai fazer? O oficial de justiça, né, ele vai fazer a citação pessoal de quem está ocupando o imóvel, ou seja, o juiz ele determina a citação. O oficial de justiça vai até a fazenda, por exemplo. Quem estiver lá na fazenda, se tiver 30, 50 ou 100 pessoas, ele vai lá e ele vai citando uma por uma. Ele vai citar todo mundo que está na fazenda, por exemplo. Todo mundo que está no imóvel, tá? Então, o próprio oficial de justiça faz essa citação, tá? E o que vai ser feito em relação aos demais? Porque você imagina o seguinte, entrou lá o MST, tem 100 pessoas no dia que o oficial de justiça foi lá. Só que tem mais 100 pessoas que são, tipo,
as mulheres, as crianças, né? A criança foi para a escola, a mulher saiu para ir no centro, enfim, não está todo mundo lá na hora. O que a gente tem que fazer nessa situação? Tá? Então, o oficial de justiça vai citar todo mundo que estiver no local. Beleza. Em relação aos demais, a gente vai fazer aqui uma citação por edital, tá? Então, assim, vai ser citado por edital essas demais pessoas, tá? Só que, quando a gente envolve muita gente, o código ele também vai dar uma garantia para essas pessoas, né? Digamos assim, quando se trata de pessoas hipossuficientes, né? Então, aquelas pessoas que eventualmente estão numa linha de pobreza, tem né, uma situação assim, o código ele fala uma situação, tá? Kaira, os artigos das ações possessórias é o 554 e seguintes, tá? Então, eu estou explicando ainda de forma geral e tudo mais, tá? Mas é o 554 e seguintes que a gente está vendo na aula de hoje. Depois eu passo certinho todos os artigos que a gente viu hoje, tá? Provavelmente a gente vai ver hoje do 554 até o 556, mais ou menos, né? Talvez a gente vai ver esses 3 artigos hoje, porque eu também, né, além, tipo, eu não posso simplesmente fazer a leitura do artigo, né? A gente tem que entender a parte histórica, né, o funcionamento, questões práticas, né? Então, além desses artigos aí que a gente está vendo hoje, 554 e seguintes, eu estou comentando algumas situações aí do dia a dia, tá? Então, assim, o juiz, ele vai mandar, então, também intimar o Ministério Público e a Defensoria Pública, tá? Então, assim, para que o Ministério Público é intimado aqui? Né? Ou para que a Defensoria Pública é intimada? Então, assim, quando a gente tem essas pessoas aí em situação de hipossuficiência, a gente sabe que, muito provavelmente, por exemplo, MST, MTST, enfim, eles não vão contratar advogados, né? Então, a Defensoria Pública é quem vai acompanhar o processo, tá? E o Ministério Público, ele também tem que ser intimado, porque às vezes tem uma questão aí social envolvida, né? E também, muitas vezes, na reintegração de posse, eu vou começar agora a citar algumas questões, pode ocorrer problemas, né? Então, na execução, então imagina só, mandar a polícia lá, a polícia sai, né, atirando em todo mundo, jogando bomba e tudo mais, e isso pode dar uma repercussão depois, né? Ou pode dar um problema, pode morrer alguém. Então, o Ministério Público também faz esse acompanhamento, tá? Ou às vezes, não por isso, mas pela seguinte razão: tá tendo uma reforma agrária, tá tendo, sei lá, a prefeitura está assentando pessoas, o Estado, a União, enfim, alguém está fazendo alguma coisa, o Ministério Público conhece algum programa, vai fazer o enquadramento, enfim. Muitas vezes tem solução, né? E a solução, às vezes, não vai pelo conflito. Então, o Ministério Público e a Defensoria também são intimados, tá? Então, assim, lembrando que essas situações aí, quando envolvem um grande número de pessoas, tá? A gente tem intimação do Ministério Público e intimação da Defensoria Pública. A citação dessas pessoas, como que vai ocorrer? Na citação, a gente tem a seguinte situação. Primeiro, o oficial de justiça vai pessoalmente até o local e ele cita todo mundo que estiver no local presencialmente. Quem não estiver vai ser citado, então, por edital, tá? Outra situação que a gente tem aqui para comentar. Por quê? E até antes de eu falar dela, só um pouquinho. Acho que a Kaira comentou ali do artigo, eu acabei lembrando. Deixa eu citar aí só uns casos que aconteceram aí para ilustrar. Acho que fica legal a gente saber. MST, vocês já ouviram falar, todo mundo já tem ideia, né, de fazenda e tudo mais, que eles invadem mesmo, enfim, tem que entrar com as ações aí para conseguir tirar eles de lá, né? Ninguém vai querer perder a propriedade. Em relação a isso, beleza, acho que é tranquilo para o entendimento, né? Agora, parte urbana, o que que acontece? Olha só, nós tivemos tanto em São Paulo, né, quanto no Rio de Janeiro, ano passado, situações daqueles apartamentos de Minha Casa Minha Vida. Né? Vocês já ouviram, devem ter ouvido falar já do programa, né, do Minha Casa Minha Vida. E assim, a construtora estava fazendo, né, para vender para pessoas carentes lá, enfim. E antes dela acabar, teve um grupo, né, que invadiu lá alguns prédios, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Invadiram e tomaram posse, enfim, entraram lá e tudo mais. Então, olha só que situação, né? E teve uma das situações que a polícia foi lá simplesmente, né, e tirou todo mundo à força. Mas outra
se eu não me engano, foi em São Paulo, a prefeitura ela fez lá um convênio, pagou um aluguel social, pagou, enfim, cadastrou aquelas pessoas, né, mandou assistente social, tudo, fez um programa ali para tentar resolver essa situação de uma forma melhor, para não ter que simplesmente expulsar todo mundo assim e tirar a força. Não que elas não tenham que ter sido tiradas depois, foram e tudo mais, mas enfim, deram uma oportunidade de se resolver a situação antes, tá? Então, às vezes, a gente tem essas questões aí, tá? Mas, de uma forma ou de outra, pessoal, sempre lembrando que esse procedimento que eu comentei com vocês, ele deve ser seguido, tá? E aí entra lá no artigo 554. Outra situação que a gente tem, por exemplo, quando a gente fala desses condomínios que eu citei, né, desses casos aí, tanto em São Paulo quanto no Rio, o juiz, ele também deve determinar, então, uma outra situação. Ele deve falar o seguinte: olha, tem que ser dada ampla publicidade de que essa ação existe, tá? Quando a gente está nessa situação aí que eu comentei, né, do grande número de pessoas, tá? Não quando é 2, 3 pessoas. Então, assim, se por um acaso vocês têm um cliente de vocês que tinha um imóvel alugado, depois a pessoa saiu do imóvel e o imóvel estava vazio. Aí estava alguém lá, uma família foi lá e invadiu. Você vai entrar contra a família, beleza, ou vai tocar o processo em relação a essas duas pessoas, né? Agora, quando a gente está falando, né, de uma, enfim, uma invasão assim, com um monte de pessoas, né, um grande número de pessoas, estão lá, sei lá, 100, 200, 300 pessoas, né, que acontecem nessas questões aí de movimento social, por exemplo, tá? O juiz, ele tem que ter uma precaução a mais. Porque, como eu disse, a citação, como que ela ocorre? Ela ocorre lá, o oficial indo lá no dia, né, em primeiro lugar, e aí depois cita-se por edital. Mas aqui, acho que todo mundo já sabe, né? Já viu lá em processo civil 1 ou 2, que a citação por edital é uma citação assim, ficta, né? Porque quem que lê edital hoje em dia, né? Vocês acham que alguém que invadiu aí, né, um imóvel vai ler edital de justiça, alguma coisa, vai saber que tem ação? Não vai. Então, assim, uma das situações que o código fala, qual que é? É a de se dar ampla publicidade dessa ação, né, quando a gente está diante desse grande número de pessoas, tá? E como que a gente pode fazer isso, né? O juiz, ele vai se valer, por exemplo, de um anúncio em jornal, de um anúncio em uma rádio local, tá? Ele pode mandar publicar aí um cartaz, né, na região ali do conflito, da disputa, tá? Ele pode se valer até de outros meios, mas assim, usualmente o que a gente vê é o seguinte: antigamente geralmente publicava em jornal, né? Posteriormente, a gente viu ser bastante comunicado, por exemplo, na rádio local, sabe aquelas rádios comunitárias? Né? Muitas vezes, né, essa rádio comunitária, essa rádio local faz a publicação, né, faz a publicidade. E o mais comum da gente observar é ser feita a publicação de cartaz no local. Então, se faz os cartazes, né, dizendo o seguinte: olha, foi entrado com a ação tal, no foro tal, enfim, um resuminho ali da ação, né? E o prazo, por exemplo, para desocupação é tal. E aí publica esses cartazes ali né, perto do imóvel invadido. Por quê? Aí todo mundo tem a ciência: olha, vocês têm o prazo até tal hora, né, até tal dia, para desocupar o imóvel. Se não desocupar, a polícia vai vir tirar todo mundo aqui, né? Vai ser cumprido o mandado de reintegração, por exemplo, de manutenção na posse, e vai ser resolvida à força, né? Então, é importante ter esses cartazes, é importante ter essa publicação ou no jornal, ou na rádio, em algum lugar, para que todo mundo tenha ciência, né? Então, é uma forma de se dar publicidade que acaba resolvendo bem a questão, porque daí a pessoa está ciente: olha, se você não sair até amanhã, até semana que vem, até mês que vem, enfim, dependendo como for a situação, vai vir a polícia tirar, né? Então a pessoa já procura outro lugar para ir, né? Ou sai, ou vai para algum outro lugar, tá? Então essa é outra situação aí que cabe a nós mencionarmos, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma situação? Não? Então tá bom. Então vamos progredindo ainda. Outra questão aí que a gente tem que mencionar, pessoal, questão de cumulação de pedidos. Então, assim, o que acontece? Na prática, a gente tem uma situação onde
é muito comum que quem teve, né, a posse perdida, ou seja, você tem um cliente lá, o cliente perdeu a posse da fazenda porque invadiram a fazenda. Ele vai querer resolver isso de algum modo, né? E, além dele querer de volta a posse, o que a gente tem aqui para comentar? Esse cliente muitas vezes perdeu alguma coisa. Vocês já devem ter visto na TV. Lembra uma vez que o MST invadiu uma fazenda e passou o trator, derrubou um monte de laranjal lá, era um laranjal, né? Um monte de laranja, um monte de coisa, destruiu um monte de coisa da fazenda. E aí? Só tirar o MST de lá resolve, por exemplo? Não, né? O prejuízo é imenso, né? Então, assim, muitas vezes, pessoal, além dessa questão do prejuízo pela perda da posse, existe um prejuízo financeiro, né? Então, existe aí um dano, por exemplo, uma perda, um dano. Se perdeu os frutos, por exemplo, você perdeu o aluguel lá, que você podia estar alugando a casa, né? Ou da fazenda, você deixou de. A pessoa colheu lá, né? A tua plantação, colheu lá o milho, o trigo, a soja, sei lá, né? Alguma coisa do tipo, né? E aí? Então, isso tudo tem que ser indenizado. E tudo isso pode ser pedido, tá? O Júlio comentou aqui que atrasou. Beleza, Júlio, não tem problema não. A parte que você perdeu, depois assiste, tá? Eu posto ali no online e se acompanha, sem problema nenhum. Então, assim, pessoal, é muito comum que na ação não se peça simplesmente, por exemplo, a reintegração da posse, a manutenção da posse, nem nada, né? Não só isso. Né? Se pede, além disso, por exemplo, para condenar, né, os invasores no aluguel, ou condenar os invasores, sei lá, no boi que eles mataram, né, na plantação que eles colheram, no galpão que eles derrubaram, enfim, todas as perdas, os danos, a indenização dos frutos, toda essa situação que pode acontecer, que vai ocasionar prejuízo financeiro, ela pode sim ser cobrada. E aí, na nossa ação possessória, nós vamos cumular, né, os pedidos de posse juntamente com esses aí de perdas e danos, de indenização dos frutos e assim por diante. Tá? Então, tudo isso pode ser pedido junto, sem problema nenhum. Tá? Outra questão aí que a gente pode comentar e que nós, enquanto advogados, podemos pedir. Tá? Então, assim, e até devemos, né? Muitas vezes, pessoal, por exemplo, se é o MST que invadiu, você vai lá, entra com a ação, o juiz manda sair. Aí ele sai, fica lá do outro lado da rodovia, daqui a pouco invadem de novo, né? E aí? Você imagina você ter que entrar com outra ação, pedir outra liminar, fazer tudo de novo? Imagina o gasto que você vai ter com advogado, com custa, com um monte de coisa, né? Então, assim, não é uma situação legal, né? Então, pode ser feito, né, um pedido dentro da própria ação, para quê? Para que o juiz imponha uma medida necessária para se evitar uma nova invasão no local, tá? E aí o juiz ele pode colocar, olha, né, determina a desocupação no prazo de, sei lá, 48 horas, aí vai sair todo mundo, sendo que, né, proíbo que seja novamente, né, cometido, né, enfim, ato ilícito, sob pena de multa de tantos mil-reais, né, ou sob pena de se cometer o crime de desobediência, né? E o inquérito ser remetido à polícia civil, né? Então, assim, o juiz ele pode estabelecer aqui alguma medida necessária e adequada para se resolver essa situação, tá? Para se evitar, então, uma nova invasão do local, tá? E para que se cumpra, né, essas tutelas, né, esses pedidos que a gente está fazendo. Então, isso é muito comum do autor pedir, e vocês aí, como advogados, quando estiverem advogando para o autor, devem fazer esse pedido, tá? Para não ter que ficar entrando com ação, para não ter que ficar existindo problemas no futuro, tá bom? Então, essa aí é uma questão que a gente tem que ter atenção para isso, tá? Uma situação aqui, pessoal. Eu vou escrever para vocês, eu peço até que vocês anotem, ou que vocês tenham aí um cuidado em lembrar isso aí, tá? Então, duas palavras que são muito importantes quando a gente fala de ação possessória. Então, turbação é uma e esbulho é outra.
Pessoal, eu peço que vocês liguem as câmeras aí. Não tem quase ninguém com a câmera ligada. É ruim que eu não sei quem está acompanhando e quem não está. Então tá. Pessoal, o que significa cada uma dessas situações, tá? Vamos lá. Em primeiro lugar, o que é a turbação? E isso é importante para a gente definir depois qual é a ação correta para entrar, tá bom? Então, assim, a turbação, pessoal, ela significa a perda parcial da posse, tá? E o esbulho é a perda total da posse, tá? Então, esbulho total, turbação parcial. Então, primeira questão que a gente tem que ter em mente é essa. Segunda, o que seria o esbulho? O que é essa perda total da posse? Então, vocês imaginem o seguinte: você tem a casa estava desocupada, entrou lá duas pessoas, invadiram a casa, estão ocupando o terreno, estão ocupando a casa, estão ocupando tudo teu. Né? E aí? Aí quer dizer que você perdeu tudo, né? Você perdeu a posse por completo. Agora, imagina só que vocês estejam advogando por um fazendeiro, né, aí do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, do Paraná, enfim. E o cidadão tem, sei lá, 300 alqueires. E os invasores entraram ali e estão numa área, né, do começo da fazenda, só tem a cerca, tem as coisas, tudo, e eles só invadiram 5 alqueires. Quer dizer o quê? Se a área tem 300 alqueires, foi invadido 5, beleza, foi um ato ilícito. Mas o autor ele ainda pode usufruir, por exemplo, de 295 alqueires. Então, a perda da posse dele não foi total, foi parcial, tá? Porque a invasão se refere a somente uma parte ali do imóvel, tá? Então, quando a gente tem uma situação assim, né, na qual a perda da posse é parcial, ela está restrita ali a uma determinada parte do imóvel, o nome da ação vai mudar. Então, vai mudar um pouquinho o procedimento, tá? Não, muda um pouco do procedimento, mas assim, nada que vá impedir, né, que seja retomada a posse, tá? Então, assim, a gente só tem que entender os conceitos, tá? Porque em concurso cai muito, né? A diferença de turbação para esbulho, por exemplo, mas tendo entendido o conceito, pessoal, só para frisar aqui que independente do teu cliente ter perdido tudo ou ter perdido parcialmente a posse, ele vai ter direito de reaver, né, a posse dele, mesmo que parcial ou completa, ele vai reaver o que ele perdeu, tá? Claro que ele, né, desde que ele efetivamente tenha comprovado isso, tá? Mas se ele comprovou que ele, né, tem a propriedade, que ele tem tudo ali, ele consegue reaver sim, tá? Sem problema nenhum. E aí, pessoal, como que tá indo? Tudo bem? Então, tá bom. Então, assim, pessoal, tendo visto essas questões, agora a gente tem que analisar elas um pouquinho pelo lado do réu, né? Porque até agora eu estou falando das situações onde o réu é que invadiu errado, ele está totalmente errado e vocês estão advogando pelo lado do autor. Então, esse é o procedimento aí que vocês vão tomar. Agora, vamos falar em uma questão pelo lado do réu. Porque, assim, sempre não, mas digamos assim, a gente observa que não, né, eventualmente aí na justiça, a gente tem litigantes de má fé. Né? A gente tem pessoas aí que entram com a ação, né, entram em aventuras jurídicas, entram com a ação, né, de forma errada, de forma equivocada, enfim. Temos aí umas situações um pouco erradas, né? Ou temos situações na qual o autor entrou com a ação, mas ele não tem direito, né? Quem tem direito é o réu. Então, assim, nas ações possessórias, pode ser que o réu mesmo é quem tem direito, não seja o autor, tá? E aí? E aí, pessoal, a gente tem que pensar em uma situação, tá? O réu, segundo o Código de Processo Civil, tá? Ele pode, na contestação, ou seja, quando ele for apresentar a defesa dele, né, oferecer a contestação dele, ele pode alegar que ele é quem está sendo ofendido na posse dele, tá? E ele pode, então, pedir uma proteção possessória para o juiz. E ele pode, inclusive, também fazer um pedido aí de indenização pelos prejuízos que ele está, né, que ele está sofrendo. Né? E quem pode estar sofrendo a turbação ou esbulho pode estar sendo o réu e não o autor. Tá?
claro que isso não é o comum, não é o que vocês vão ver no dia a dia, tá? O comum aí, o dia a dia que vocês vão observar são, né, alguém que invadiu o imóvel, né, o urbano, né, invadiu a casa, invadiu o sobrado, invadiu o apartamento, invadiu a fazenda, a chácara, o sítio, vocês vão entrar, vão ganhar liminar e tudo bem. Agora, pode ser, por exemplo, a gente observa em alguns casos, por exemplo, o seguinte, a pessoa tinha propriedade, só que ela foi lá para o exterior e largou o imóvel aí, tá? E aí a gente tem uma situação assim, 20 anos, por exemplo, a pessoa está fora. E aí, né, teve lá duas pessoas que entraram no imóvel e ela já tem direito ao uso capião, por exemplo. Né? Quer dizer, propriedade, teoricamente, seria dela se elas já tivessem entrado com a ação e tivesse o direito delas reconhecido, por exemplo. Né? Aí essa pessoa que foi para o exterior voltou. E aí ela vai lá e ela invade, né? E ela quer brigar com a pessoa que está lá no local. Ela fala que não é dela. Enfim, a situação pode acabar se invertendo, né? Então, existem situações aí desse modo. Ou, por exemplo, você tem lá uma construtora que vende lá o imóvel para duas pessoas, né, diferentes. Aí uma pessoa está lá no local, a outra chega e entra com uma ação possessória contra ela. Só que o réu é quem tem direito de ficar no imóvel. O erro foi da construtora e às vezes, né, vocês já devem ter estudado a evicção, quem vai ter que resolver aí vai ser a construtora com a outra pessoa. Né? E aí ela entrou pedindo para desocupar o imóvel, mas o réu, na verdade, comprou também o terreno, comprou ali o imóvel, ele tem direito de estar ali. Ele tem a posse, por exemplo. Então, assim, pode acontecer aí várias situações, né? E outras sem número, né? Que nem me ocorreram aqui, eu nunca vi, mas às vezes acontece alguma coisa nova também, né? Enfim, se acontecer uma situação onde o réu, tá? Ele fala o seguinte: olha, eu tenho direito de estar aqui, tá? E quem está invadindo aqui, ou quem está causando prejuízo, quem tem direito a conseguir aqui uma indenização sou eu, né? Então pode acontecer isso. Então aí o réu, o que ele vai fazer? Na contestação, ele pode pedir para o juiz para, né, uma proteção, ou seja, para o juiz determinar que o autor pare de cometer, né, um esbulho, pare de cometer uma turbação, pare de cometer qualquer ato ilícito que vise a atingir a posse que ele tem. Né? E ele pode também fazer um pedido de indenização pelos prejuízos que ele sofrer. Tá? Então, às vezes, vai lá, o autor entrou com a ação, mas ele ficou com raiva, foi lá no local, derrubou a porteira, entrou, né? Enfim, causou um prejuízo. Aí o réu chega e fala: não, ele fez totalmente errado. A posse é minha, o imóvel aqui, né, tá comigo. Ele pode pedir indenização pelo dano que o autor causou. Tá? Então, isso, pessoal, embora não seja o comum, isso pode e isso eventualmente acontece. Tá? Então, a gente tem que ter em mente que, acontecendo uma situação dessa, o réu ele tem o direito de se defender e, eventualmente, ele vai apresentar uma contestação alegando alguma situação assim. Tá? Então, se ele alegar que houve uma ofensa à posse que ele tem, ele pode fazer esse pedido de proteção e ele pode pleitear essa indenização pelos prejuízos que ele sofreu, tá? Então essa é a outra situação aí que a gente tem, tá? Pessoal, na turma da manhã a gente veio até aqui e agora nós, enquanto turma do noturno, a gente até acabou uns minutinhos antes, né? Mas assim, em relação ao conteúdo, antes da gente passar, progredir aqui para a questão aqui das notas, que eu vou refalar para quem chegou, vou falar de novo para quem chegou depois. Em relação ao conteúdo, até aqui onde nós vimos, tem alguém que está com alguma dúvida? Alguém que quer fazer alguma pergunta sobre as ações possessórias? Entenderam os conceitos de turbação, esbulho e tudo mais? Alguma dúvida, pessoal? Professor, pode falar. O Fernando falou um pouquinho antes, depois a não, Thalita. pode falar, pode. Fica à vontade, as mulheres primeiro. Então tá bom. Vai lá, Thalia, pode falar. É Kaira. Ah, desculpa, que tava, acho que o microfone estava aberto, então eu vi o dela. Então a Kaira primeiro, pode falar. Sem problema não. Professor, no caso, se fosse se alguém invadisse, vamos supor, o MST invadisse uma propriedade pública, seria o mesmo tipo de ação? Tá, em relação a setor público, tá? Envolvendo a... Oi?
Envolvendo a administração, tá? É o proprietário quem tem que fazer o pedido, tá? Existem algumas questões, por exemplo, do seguinte: uso capião, por exemplo, como defesa. Né? Dá para você alegar uso capião em defesa? Dá. Só que uso capião é algo que só serve para particulares, não serve para público. Então, por exemplo, na tua questão da administração pública, né, falando assim, União, estados, municípios, enfim, administração indireta e assim por diante, o uso capião, por exemplo, não vai poder ser alegado como matéria de defesa, porque não tem uso capião, né, para a União, para os estados e para os municípios. Isso não pode. Em relação ao ajuizamento da ação que você comentou, sim, o próprio governo pode eventualmente fazer pedidos, pode se utilizar de ações possessórias, sim, não há nenhum impedimento. E isso acontece, tá? Dependendo aí o estado e o município que cada um de vocês mora, eu sei que a maioria de Nova Andradina, mas a gente tem um ou outro que é, às vezes, de Rosana, Primavera, né, Diamante e tudo mais. Dependendo da cidade, pessoal, a gente tem alguns casos um pouco diferenciados. A gente tem algumas situações na qual o município ou a União tem lá um terreno muito grande, nunca usou, e você tem pobreza na cidade, o pessoal foi lá e invadiu, o município nunca viu, né? Ficou lá a vida inteira lá, o pessoal às vezes até construiu alguma coisa, depois você tem que entrar com uma ação para tirar aquele pessoal de lá. Acontece sim, tá? Então essas invasões aí que a gente tem de imóvel público acontece com certa frequência, tá? Então, tirando a questão aí de fazenda e tudo mais, né, MST aí que eu comentei, a gente tem um grande número de ações aí que se refere à propriedade pública. Isso acontece bastante. Mais alguém? Quem que era agora? Depois era o Fernando? Isso. Então, pode falar, Fernando. Professor, no caso, se alguém invadisse uma propriedade aí, né? Igual o senhor falou, uma casa. Eu tenho uma casa para alugar, estava alugada, a pessoa saiu, chegou um casal lá e entrou para dentro da casa. Só que é meio agressivo, eu não conheço, ninguém da cidade conhece, sei lá. Teria como fazer a ação sem identificar ele, sem fazer a classificação dele ou não? Tem. Se você não conseguir os dados, assim, qual que seria, digamos assim, o que você deveria fazer em primeiro lugar? Tá? Então, assim, invadiu. Fazer um boletim de ocorrência. Né? Então, assim, se você souber no mesmo dia, chama a polícia, que às vezes nem entrar com a ação você precisa. Chamando a polícia chegando ali no mesmo dia, você consegue resolver ali, né, administrativamente. A própria polícia tira. Agora, às vezes, né, a pessoa, né, o cliente estava viajando, estava no exterior, estava em algum lugar, só viu quando o pessoal já trocou a chave do portão, da porta, botou tetra, já se estabeleceu no local, né? Aí vai ter que entrar com a ação. Então, assim, primeiro vai lá na delegacia de polícia, faz um boletim de ocorrência, tá? Às vezes o policial vai até o local e o policial, né, consegue fazer essa identificação, tá? Então a polícia civil ou a polícia militar, muitas vezes, como eles vão ter que ouvir, né, porque é invasão de domicílio, né? Então você eventualmente ali tem um crime que foi cometido também, né? Fora da questão civil tem um crime, né? Então, eventualmente no próprio inquérito, né, no TCIP ali da polícia, você tem a identificação dos noticiados. Agora, se eventualmente não se conseguir, não tem problema. Entra também na ação e explica isso para o juiz. Né? Então, você vai colocar lá como pessoa não identificada. Né? E daí vai explicar para o juiz e vai falar, olha, né, requer que seja enviado ao oficial de justiça para que proceda a citação e que no ato e faça a identificação das pessoas, vez que não foi, né, não conseguiu ser apurado. Tá? Outra pergunta, professor. Pode falar. Igual o Movimento Sem Terra, né? A gente sabe que algumas organizações, alguns movimentos, eles são financiados, eles têm um caixa, vamos falar assim, para novas ocupações, para poder colocar mais pessoas, né? E aquelas pessoas que já ocuparam acabam contribuindo para poder financiar outras ocupações, de modo a, sei lá, né, dar oportunidade para as pessoas que realmente querem trabalhar. Mas uma ocupação dessa, ocupa lá 100 pessoas, eu consigo identificar, faço a ação e eu tenho prejuízo. E essas pessoas que ocuparam, ela não tem
não tem dinheiro para poder estar pagando. Então, eu posso colocar o MST como coautor para tentar recuperar alguma coisa que eu perdi ou não? Se tiver alguma associação, alguém que promoveu isso, pode sim. A questão, Fernando, que a gente observa no dia a dia é o seguinte: o MST, de forma geral, eles não têm registro, por exemplo, eles são uma associação informal de pessoas, né? Então, eles não têm lá um CNPJ, eles não fazem um registro em cartório, não tem toda. Não seguem uma formalidade, né? Não tem uma conta aberta, por exemplo, bancária com um nome lá, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né? Não são uma associação legalmente constituída, né? Pelo menos até onde eu sei, né? Eventualmente deve ter alguma aí que fez registro, fez alguma coisa para pleitear benefício do governo. Mas, de forma geral, esse pessoal que invade, eles são num movimento informal, anda lá com a bandeirinha, mas não tem nada registrado. Então, assim, a dificuldade que se tem é de você conseguir efetivamente receber. Isso a gente sabe que acontece mesmo, porque esse pessoal, tirando os líderes, né, muitas vezes ali eles vão lá, desviam dinheiro, fazem alguma coisa, né? A gente sabe que isso acontece, né? Eventualmente aí algumas pessoas podem fazer isso. Então, assim, se você conseguir identificar e com a condenação essa pessoa tem imóvel no nome, tem conta bancária, tem alguma coisa, beleza, você vai conseguir receber. Mas, na maioria dos casos, é o que você comentou mesmo. A pessoa vai conseguir a condenação em juízo, mas ela não recebe, porque não vai ter nada para receber, tá? Então, é um problema mais prático do que jurídico, né? Porque juridicamente tem como resolver, mas na prática a pessoa não tem dinheiro, então esse é o problema. Eu achei assim que essas pessoas que se intitulassem igual o Zé Rainha na época, né, que foi o mais conhecido, eu acho, e pelo menos aqui na nossa região, que a gente sabia que ele tinha várias e várias propriedades, e era ele que era considerado cabeça de tudo ali. Então, Uhum. acaba que colocando ele junto, a gente poderia tentar confiscar alguma coisa dele ou pleitear o pagamento através dele. Então, eventualmente, se você conseguir, é que você vai ter que comprovar o liame, né? Você vai ter que comprovar a relação, porque assim, você pegar o nome lá do MST Nacional e falar que essa pessoa sabia que estava acontecendo essa invasão, você vai ter que provar isso, né? Porque ela não vai estar lá, por exemplo, Zé Rainha não vai estar lá no imóvel do teu cliente. Então, assim, o difícil nesse caso vai ser você conseguir comprovar a responsabilidade dele na invasão. Se você tiver aí, né, sei lá, um WhatsApp, uma ligação, uma declaração dele falando, olha, fui eu que mandei invadir, né, eu que fiz isso, aí tudo bem, você pode colocar ele né, como réu, você consegue uma condenação dele e aí você consegue penhorar alguma coisa que ele tenha no nome, tá? Mas assim, usualmente são decisões assim estaduais ou municipais, enfim, é um grupo né, o pessoal se chama MST, vai lá e invade, às vezes até o nacional não está nem sabendo, ou às vezes está, mas você não consegue comprovar. Então é um problema prático que a gente tem aqui, tá? Mas, eventualmente, se você conseguir comprovar essa relação, você conseguiria. Mas lembrando também, Fernando, de novo, que às vezes, não sei se é o caso do Zé Rainha, né, e tudo mais, mas assim, muitas vezes esses líderes, esse pessoal não bota o imóvel que tem no nome também, tá? Então isso também acontece. Às vezes a gente sabe que eles têm um monte de coisa, mas não tem nada no nome. Então é outro problema que a gente tem de conseguir comprovar que determinado imóvel é dele, tá? Beleza, obrigado, professor. Mais alguém, pessoal? Não? Então, pessoal, em relação à aula, no final das contas, o tempo deu certinho, né? 9 horas. Em relação à aula, é isso. E agora, de novo, igual eu fiz no começo da aula, para eventualmente quem chegou atrasado, né? Fora das situações aqui do pessoal que já me falou, tem mais alguém que quer que eu faça uma revisão da nota? Pelo fato de ter enviado somente pelo formulário? São esses os únicos casos que a gente tem aqui para levantar. O resto acho que deu tudo certinho, tá? Então, até agora, as únicas pessoas que comentaram foram esses casos, tá? Tem No mais grupo alguém? da sala de aula tem umas pessoas se manifestando. Acredito que depois vai aumentar essa lista, professor. Então tá bom, Tayla. Fora do Rafael, do Felipe e da Mariane, você falou que tem mais alguém que no grupo comentou, é isso? Isso, a Rose e Então, acho que a Adriana. se você quiser já me falar o nome delas, já pode falar aqui que eu já vejo junto. É Rose do quê? Ixi, o sobrenome dela eu não sei. É Rosicleide Soares. Rosicleide Soares, tá. E mais quem? Adriana Pimenta. Adriana Pimenta.
Beleza, As duas então. do sétimo B. Do sétimo B, as duas. Tá. Isso. Então, pera lá. Sétimo B e a Rosicleide, sétimo B. E o Rafael, o Felipe e a Mariane são de qual? Creio que do A. Rafael, sétimo A. Rafael, sétimo A. O Felipe. A Mariane também é sétimo A. Tá, Mariane, sétimo A. E o Felipe, sétimo A também. Beleza, então temos 3 casos do A e 2 do B. Perfeito, então, pessoal. Eu faço essas conferências aqui, se forem enviados pelo formulário, eu já faço a correção, tá bom? Então, esses 5 casos aí podem ficar despreocupados, que se for enviado, eu já vou fazer a correção aí até amanhã, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos e até mais. Até a semana que vem. Boa noite, professor. Até mais. Boa Até, noite. professor. Boa noite.